Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Dias e agora vamos dar início à aula 2 da disciplina de Máquinas Elétricas para o curso técnico em Mecatrônica. Na primeira aula, aprendemos os conceitos básicos do eletromagnetismo e o princípio de funcionamento das máquinas elétricas, as máquinas estacionárias, que são os transformadores, e as máquinas rotativas, que são os motores e os geradores. Então, nesta aula veremos os tipos de máquinas CC, que são as máquinas que funcionam com corrente contínua, os componentes das máquinas CC, os tipos de enrolamento da armadura dessas máquinas, o tipo de excitação de campo e também as características de cada tipo de excitação de campo. Então, motores e geradores CC são máquinas que funcionam utilizando corrente contínua. Então, é uma corrente, ao contrário da corrente alternada, geralmente obtida através de baterias e pilhas. Então, na apresentação estão mostrados os componentes da máquina CC. Então, há diversos componentes que são fundamentais para o funcionamento correto dessas máquinas. Basicamente, podemos dividir as máquinas em duas partes elementares. Temos o estator, que é a parte fixa do motor, onde ela vai estar fixada em alguma base ou suporte, e o rotor, que é a parte rotativa, onde vai efetivamente produzir o movimento do motor. Então, além desses componentes, do estator e do rotor, há diversos componentes menores que são essenciais para o funcionamento correto desta máquina CC, que são elas o enrolamento de interpolo, as escovas, o comutador, o rolamento polar, o rolamento da armadura, comutador, eixo, entre outros componentes, que serão vistos com mais detalhes agora. Então a armadura nada mais é do que a parte rotativa do motor, também chamada de rotor. Então nela, ela fica na parte central do motor e é a parte dela que será transmitido o movimento de rotação a uma carga, se essa máquina CC for um motor, ou então se é aplicado um movimento de rotação, se ela for um gerador. Temos também o comutador, que ele tem a função de retificador de corrente. Então o comutador ele serve para inverter o sentido das correntes das espiras para que o motor possa rodar continuamente. Temos também as escovas, que são elementos que fazem contato de uma tensão CC externa para os contatos da armadura. Então as escovas elas ficam continuamente em contato com o comutador e o comutador, por sua vez, conectado às espiras que estão presentes na armadura. Temos também os enrolamentos de campo, que é o que vai produzir o fluxo interceptado pela armadura. Então na aula anterior a gente viu que é preciso um campo magnético externo para que uma máquina dessa funcione. Então, nesse caso, os motores eles podem ser constituídos tanto por ímãs permanentes, que são os motores de pequeno porte, como por enrolamentos de campo, que são os eletroímãs propriamente ditos. Existem dois tipos de enrolamento da armadura utilizados na construção dessas máquinas, que são o enrolamento imbricado e o enrolamento ondulado. Quais são as características de cada um desses? O enrolamento imbricado, as extremidades de cada bobina elas são ligadas aos segmentos comutadores adjacentes. Então, dessa forma, todas as bobinas ficam ligadas em série. Então, no momento que passa uma escova em cima dos dois polos do computador, duas bobinas do motor estarão em série. Então, isso caracteriza um enrolamento imbricado. O enrolamento ondulado, as extremidades de cada bobina são ligadas aos segmentos do comutador com dois polos de intervalo. Então, dessa forma, a escova faz um curto-circuito em um pequeno grupo de espiras ligadas em série, e não mais apenas em duas. Então, na apresentação são mostradas o esquema desses dois tipos de enrolamento. O enrolamento imbricado, mostrando que as espiras elas são ligadas a segmentos adjacentes, ou seja, segmentos próximos do comutador, e o enrolamento ondulado em segmentos mais distantes, por dois polos de diferença. Quanto ao tipo de excitação de campo, temos diversos, com cada um suas aplicações específicas na indústria. Então, o primeiro, mais simples, é o gerador de excitação independente, onde temos o enrolamento de campo com uma fonte de tensão separada do enrolamento da armadura. A desvantagem desse tipo é que são necessárias duas fontes de alimentação, uma específica para alimentar o enrolamento de campo e a outra específica para alimentar a armadura. A vantagem é que a rotação desse motor, ou seja, a velocidade e o torque, elas podem ser definidas tanto variando a tensão aplicada na armadura, como na de campo, como nas duas simultaneamente. Então aqui são necessárias duas fontes de alimentação.
Os outros tipos utilizam apenas uma fonte de alimentação. E o primeiro deles é o gerador de excitação shunt ou em derivação. Então, nesse caso, o enrolamento de campo ele está em paralelo com o enrolamento da armadura. Então, uma mesma fonte de tensão aplicada aos dois enrolamentos alimenta ambos simultaneamente. Essa característica provê um comportamento mais estável e mais constante no funcionamento desse motor, variando as condições de carga. Então, ele é muito utilizado na indústria para procedimentos onde é necessário uma estabilização, um controle constante da velocidade de um processo ou um procedimento. Outro tipo é o gerador de excitação série ou universal. Nesse tipo, a armadura, o enrolamento da armadura e o enrolamento de campo eles são ligados em série. Então, caso ocorra um aumento na carga do enrolamento da armadura, a corrente pela armadura vai aumentar, e como o enrolamento de campo ele está em série com a armadura, a corrente por ele também vai aumentar. Então, nesse tipo de motor, não é adequado para que ele não esteja sem carga, ou seja, ele esteja em vazio, porque a rotação da armadura irá aumentar demais. Isso irá também aumentar a corrente pela armadura e também a corrente pelo enrolamento de campo, danificando assim o motor. Então, para motores que precisam de mais força, mais torque, utiliza-se o gerador com excitação série, também universal. Temos também um enrolamento composto, onde se utiliza um enrolamento. São dois enrolamentos de campo, um enrolamento em paralelo e outro enrolamento em série. Então, na apresentação, são mostrados os 4 principais tipos. Temos a excitação composta, cumulativa ou aditiva, onde os campos são somados, aumentando assim a força magnética no enrolamento de campo. Temos o campo composto diferencial, onde é reduzida essa força magnética dos campos. Temos também a excitação composta com derivação longa, também chamada de uma excitação onde há um enrolamento de campo em série com o enrolamento da armadura. E temos também a excitação composta por derivação curta, onde não há a presença desse enrolamento em série com a armadura. O enrolamento ele fica em série com o enrolamento e a armadura em paralelo. Então, esses são os 4 tipos, cada um com as suas aplicações na indústria com relação à força, torque e velocidade. Na apresentação são mostradas algumas características de cada tipo de excitação de campo. Então, temos que no tipo de excitação série, o enrolamento de campo ele é ligado em série com o enrolamento da armadura, e a intensidade do campo varia com as mudanças da corrente da armadura, já que os dois componentes estão em série e existe apenas uma única corrente circulando pelos mesmos. Temos também o tipo de excitação paralelo ou shunt, onde o enrolamento de campo é ligado em paralelo com a armadura, e a intensidade de campo é independente da corrente da armadura, já que eles estão em paralelo. Tem a mesma tensão aplicada sobre eles, mas a corrente não necessariamente é a mesma. Temos também o tipo de excitação independente. A rotação do motor pode ser alterada mantendo um fluxo magnético constante e variando a tensão na armadura, ou então mantendo a armadura fixa e alterando o fluxo do enrolamento de campo. Há essas 2 formas de controle na rotação dessa máquina CC. E a rotação composta possui 2 enrolamentos, sendo um série e outro paralelo, e na maioria dos casos os 2 enrolamentos são acoplados de forma que os fluxos magnéticos se adicionem, para aumentar assim a força magnética nesse tipo de máquina CC. Então, nessa aula, entendemos os princípios de funcionamento das máquinas CC, seus principais componentes e elementos, o estator, o rotor, e as partes menores que são constituídas desses 2 grandes grupos, os enrolamentos tanto da armadura como do enrolamento de campo, as escovas, os comutadores e a função de cada um desses elementos, e compreendendo também os componentes e os principais tipos de máquina CC, que são classificados quanto ao tipo de enrolamento da armadura, pode ser um enrolamento imbrincado ou um enrolamento ondulado, e também quanto ao tipo de excitação de campo. Temos a excitação série, paralelo, excitação independente e também a excitação composta. Então, a partir da próxima aula, na aula 3, veremos as máquinas de corrente alternada, que já funcionam um pouco diferente das máquinas CC, mas tem alguns elementos que são em comum nesses 2 tipos de máquinas elétricas. Então, na próxima aula, daremos continuidade à máquina CC. Então, até lá, pessoal.